Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp, mais um programa Ideias e Debates. Olha, eu vou conversar hoje com a doutora Vivian Koski, ela já vai aparecer no seu vídeo, está aí a doutora Vivian, que é oncologista, e com a doutora Cíntia Petrillo, que é especialista em periodontia e ortodontia, né? E a gente vai bater um papo aqui, que eu prefiro até esse bate-papo, né? Fica muito mais à vontade, né, doutoras? A gente vai falar aí sobre medicina integrativa, né? E, claro, a gente não pode deixar, né, de falar da pandemia. Isso aí não tem jeito, né? A gente tem vivido aí essa pandemia já há um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio, né? Já vamos para 2 anos, né, doutoras? E é complicado, né? Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem, né? Falassem um pouco, cada uma, né, da sua especialidade. A gente pode começar, são 2 damas, então não tem problema, né? Não tem um homem aqui para dizer assim, olha, primeiro as damas. Não. Pode ser, começar com a doutora Vivian e a doutora Cíntia. Não tem problema, pode ser? Doutora Vivian, primeiro? Pode ser, Vivian. Então, vamos embora. Então, eu sou a Vivian Koski, eu sou oncologista, e eu sou oncologista integrativo, que é exatamente isso que a gente vai falar nesse assunto aqui. E, para quem não sabe, que oncologista vai tratar da prevenção, do diagnóstico e do tratamento de câncer. Então, é isso. Isso é essa apresentação breve para a gente já iniciar o assunto, que eu acho que vai ser legal. Doutora Cíntia, então, agora. Tá, eu sou cirurgia dentista, né? Minha primeira formação foi em periodontia, que é aquela doença infecciosa que acomete os dentes, né? Os tecidos de suporte dos dentes, que vão deixando os dentes com mobilidade. E depois eu fiz ortodontia, que corrige a posição dos dentes através de aparelhos ortodônticos, né? Perfeito. Então vamos começar, né? A doutora Vivian começou, eu quero saber dela já, né? O que é, né, a medicina integrativa, doutora? Então, eu queria começar com tirar um mito que as pessoas têm. Medicina integrativa não é o mesmo que medicina alternativa. Muitas pessoas confundem e acham que isso é uma realidade. E às vezes deixam de fazer os tratamentos convencionais, tradicionais, dizendo, vou me tratar de forma alternativa. Isso não é medicina integrativa. Como o próprio nome diz, a medicina integrativa, ela integra conhecimentos milenares, como a acupuntura, que vem da medicina chinesa, técnicas de meditação, técnicas de reiki, nutrição, atividade física, suplementação criteriosa. Então, isso é integrado ao tratamento tradicional da medicina. E na minha área, que eu faço oncologia, né, como é que eu integro? Como é que a gente faz a oncologia integrativa? A gente trata com os tratamentos convencionais, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, e a gente integra, agrega a medicina milenar, essa medicina integrativa que tem como base a nutrição, o movimento, a conexão corpo-mente, e aí a gente entra em meditação, em reiki, a reenergização do ser, que a gente fala da acupuntura um pouco, a medicina chinesa. Então, o próprio nome diz, é uma medicina integrativa que integra, e aqui eu queria deixar claro que é completamente diferente de medicina alternativa, quando o paciente deixa de fazer o tratamento tradicional, correndo um risco e opta por fazer um tratamento alternativo sem embasamento científico. Doutora Cíntia, falar um pouquinho sobre, né, essa medicina, né? Como é que você vê, né, essa medicina integrativa? Como é que é isso? Como é que você... Eu vejo com muito bons olhos, né? Porque eu acredito que a saúde do paciente, ela é um todo, né? Ela não é... quando trata um paciente, você não está tratando um órgão, né? Aquele órgão, ele foi danificado, ele está no processo de doença decorrente de vários processos que foram acontecendo no organismo dele. E muitas vezes os aspectos psicológicos estão envolvidos, muitas vezes a alimentação que nós temos também, alimentação processada, né, com tantas substâncias que nos, assim, comprovadamente prejudicam, fazem mal. Então, você tem que tratar a pessoa de uma forma inteira, né? Desde o aspecto psicológico dela, desde o que ela está comendo, onde ela sente dor,
o que incomoda. Pelo que eu vejo, assim, os pacientes que eu vejo, né, eles têm muito problemas emocionais mesmo, né? Então, o que acontece? A cabeça deles não deixa eles ficarem em paz, né? E aí acaba evoluindo para um processo de doença mesmo. Então, você enxergar o paciente como um todo e oferecer uma proposta de tratamento com conhecimento do problema, eu acho fundamental, eu admiro bastante. Não, eu falo isso até porque muita gente fala, né? A gente ouve falar, vocês que são médicas, né, podem concordar ou não comigo e dizer se é certo ou errado. Mas dizem que tem muita doença que é muito psicológica, né, de cabeça, tem muita, né? Então eu acho que isso com certeza ajuda muito, né? Porque eu já ouvi muito isso, Sim. até de médicos mesmo, profissionais, né, de falarem, olha, muitas vezes a doença está na cabeça do paciente, né? Muitas vezes a pessoa fica doente, né, psicologicamente, pela cabeça, tudo, bota na cabeça que tem uma doença e que é isso, e começa a ter, né, as fraquezas normais. Isso é verdade? Isso procede? Né? Realmente Olha, a gente acaba encanando. Então, assim, no meu caso, como periodontista, existem vários trabalhos provando que o estresse está totalmente relacionado com a perda óssea, né? Em casos, porque assim, a periodontia, a gente trata a perda óssea, a perda do tecido alveolar, do osso alveolar que segura o dente, Sim. né? E assim, em casos que os pacientes têm problemas de estresse, eles têm uma perda óssea muito maior, o período de agudização, sabe, é muito maior ali. Então, isso está completamente relacionado. E eu acredito, né, doutora, que para o câncer, né, todas as pessoas falam, pelo menos existe isso, que o câncer está muito relacionado com um problema psicológico, né, emocional. Com certeza, Cíntia. E aí a gente tem algumas alterações que, inclusive, eu comento nesse livro, né? Que deixa eu ver se vocês conseguem ver o livro que a gente está lançando aqui, Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. Então, nesse livro, existem capítulos onde eu, junto com mais 18 autores, a gente explica exatamente essa etiologia do câncer. E o câncer, ele está muito ligado ao estresse crônico. E por que ele está relacionado ao estresse crônico? Porque quando a gente está estressado cronicamente, ou quando a gente tem um trauma que a gente não conseguiu superar, e toda vez que a gente lembra daquilo, a gente vai jogar na nossa circulação adrenalina, a gente vai jogar cortisol, são os hormônios do estresse. E sabidamente isso, de forma cumulativa, isso vai gerar uma queda da imunidade. E se a pessoa tiver uma tendência, tiver um oncogene, tiver uma mutação é essa às vezes causada por alimentação rica em gordura, rica em carne vermelha, em processados. Então, todos nós temos esses oncogenes, fabricamos esses oncogenes todos os dias. Mas quando a gente tem um sistema imunológico saudável, esses oncogenes são destruídos, são eliminados. Porém, a pessoa estressada cronicamente, ou que tem um trauma, uma perda e não se recompôs, vai estar jogando na circulação sanguínea cortisol e adrenalina todos os dias. A imunidade dessa pessoa seja cronicamente mais baixa. E isso, sim, é um fator de que a depressão é um fator de risco para o câncer. E a gente vê muitos casos, eu vejo muitos casos na minha prática de cânceres que sucedem grandes perdas. Por exemplo, a pessoa perdeu o marido, depois de 3 anos apresentou um câncer de mama. Não é que aquilo foi causado pela perda, mas o fator emocional relacionado à perda ativou um oncogene que a pessoa já tinha. Né? Então, isso é muito real, Cíntia, na minha área também. Então, quer dizer que essa coisa oncologia, né, integrativa, ela tem essa associação, né, com o tratamento tradicional, só para que o telespectador, doutora, isso é por isso que eu sempre falo no começo dos programas que eu faço, para que a gente use linguagens mais simples e mais fáceis possíveis, né, para que o telespectador entenda, porque a gente tem uma televisão, né, a Rede Alesp, ela é do povo, como a Assembleia Legislativa, ela é a casa do povo. Então, as pessoas que assistem esse canal, assistem a TV,
né, a população mesmo do estado de São Paulo. Né? Então, você tem de todas as classes, né? De todas, né? Então, quanto mais simples vocês puderem usar termos, né? Porque eu sei que na medicina, né, tem muitos termos aqui que vocês usam que a gente não, um leigo não entende, fica complicado. Aí, melhor ainda. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que esse tratamento da integratividade, né, ela mescla com o tradicional, que quer dizer, o tratamento quimioterápico, né, radioterápico, sei lá, né, junto com os tratamentos holísticos, né, como terapias orientais. Isso, então, tem funcionado. Pode sim funcionar e pode realmente, né, ajudar no tratamento. É isso. Eu vou te dar um exemplo prático para todo mundo que está vendo aqui. Seria ótimo, né, para a gente, tá, para então que o telespectador entenda melhor o que é a Sim. integratividade. Né? Eu vou dar um exemplo de uma paciente com câncer de mama. Câncer de mama, chega no meu consultório e aí eu vou verificar e provavelmente vou indicar. Ela fez a cirurgia do câncer de mama, aí eu vou avaliar se ela precisa ou não da quimioterapia preventiva, para prevenir que o câncer volte. Tá bom, aí eu vou indicar a quimioterapia para essa paciente. Mas aí vem a pergunta, somente a quimioterapia é o suficiente? Aí que entra a medicina integrativa. Então, eu vou começar a avaliar o estilo de vida daquela paciente. Eu vou ver, será que a paciente está obesa? Porque a obesidade é um fator de risco para câncer. Então, se ela está obesa, o que a gente vai começar a trabalhar com ela? Aí eu vou chamar a minha nutricionista, que vai começar a corrigir a dieta dessa paciente, passar para ela uma dieta anti-câncer e uma dieta para ela ficar no peso saudável. Então, começo com a alimentação e começo observando se a pessoa está obesa ou não, fora do peso ou não. Aí, um segundo ponto que eu avalio, eu falo, ó, você pratica atividade física? Então, a gente vê a questão do sedentarismo. E isso com a paciente na minha frente. Então, eu não prescrevo só a quimioterapia, porque seria o mais fácil para mim. Eu avalio o estilo de vida. A nutricionista que trabalha comigo vai ver a nutrição, eu vou encaminhar essa paciente ou orientar para essa paciente fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, dividindo isso por 5 dias, a gente tem meia hora por dia. Então, minha prescrição já foi quimioterapia quando é necessário, a alimentação correta com a minha nutricionista, a atividade física. Tá? Aí eu vou checar outras questões. Eu vou checar se a paciente fuma ou não, vou pedir para parar de fumar, obviamente, se fuma, e vou ver a questão mental, acionar essa questão mental, porque a gente vê que a maioria das mulheres com câncer de mama, e aqui eu estou exemplificando o câncer de mama, tá, gente? Mas é só um exemplo. Mas os pacientes chegam amedrontados, chegam estressados, chegam como se tivesse aberto um buraco, né, e fosse um abismo. E isso é normal, porque um diagnóstico de câncer não é uma coisa fácil. Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que observar a mente desse paciente. Então, o que eu faço de prático? Eu tenho uma psicóloga que trabalha comigo aqui na clínica, mas tem pacientes que vão precisar, além da psicologia, eles vão precisar de terapia. Então, qual é o meu papel nisso? Entender, observar o meu paciente, ver qual o paciente que eu preciso encaminhar para a psicóloga, qual é aquele que precisa de uma terapia, porque a gente sabe que o fundo, a raiz das doenças ou da cronificação da doença pode estar na questão mental. Então, essa pessoa vai ter que trabalhar traumas, vai ter que trabalhar muitas outras coisas. Então, eu vou notar, essa paciente está inquieta. Então, será que só a quimioterapia está suficiente? Não. Então, eu preciso de uma psicóloga. E, às vezes, a gente vai precisar de terapias específicas. Né? A gente vai precisar da meditação, que a gente sabe que sabidamente aumenta, te reduz a ansiedade, diminui a insônia, ajuda no controle de peso. Então, na medicina integrativa, na minha receita, de forma bem prática aqui, não entra só a quimioterapia. Vai entrar uma orientação de dieta através da minha nutricionista, vai entrar uma orientação de atividade física e uma orientação do controle emocional, do tratamento da mente, porque eu digo que a cura, no primeiro lugar, ela começa na mente. Então, a gente vai trabalhar todos esses pilares, não vai ser só a prescrição da quimioterapia. Que bom. E esse teu livro que você está lançando agora tem tudo isso, vem todas essas, né, explicações, dizendo como você... Que bom, cara. Parabéns, olha, pelo livro, viu, doutora? Até esqueci de te parabenizar pelo livro. Parabéns, né? Muito sucesso aí. Agora, eu quero falar com a doutora Cíntia. Doutora, você quer fazer algum complemento
em relação ao que a Não, doutora Vivian falou? eu gostaria, sim, Vivian. Sim, Eu claro. acho, assim, é fundamental. Eu acho muito bonita essa forma de tratar. Eu acredito que é a melhor mesmo, que funciona, né? E eu só pensei aqui na questão dos tratamentos paliativos. Na minha cabeça me fez uma associação um pouco. A diferença da integrativa com os cuidados paliativos, eu acho que são muito parecidos. A diferença é que os cuidados paliativos seriam mais para pacientes que têm doenças que não teriam cura, por exemplo. Os cuidados paliativos, né, vem da questão de paliar, né, paliare, a questão de controle de sintomas. Quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente está falando de controle de sintomas. Mas hoje em dia, a nossa visão do câncer mudou tanto que a gente vê casos de pacientes que não têm cura, que têm uma doença metastática, mas onde a gente consegue cronificar essa doença ao ponto de eu poder comparar um paciente com câncer hoje, em alguns tipos de câncer, com diabetes e com pressão alta. Então, na verdade, quando eu uso o termo paliar, eu estou o quê? Controlando os sintomas do paciente. Eu estou dando qualidade de vida durante o tratamento do câncer. Porque esses tratamentos que eu dou para cronificar o câncer, eles causam efeitos colaterais? Sim. E aí que entra a medicina integrativa e os cuidados paliativos. Por quê? Eu tenho que ter essa equipe, tanto de cuidados paliativos quanto da medicina integrativa, porque sem isso o paciente perde a qualidade de vida, pode ter sintomas da doença ou do tratamento e não consegue ter esse tão almejada qualidade do tratamento. Então, a gente usa o cuidado paliativo hoje já desde o início de uma doença metastática e a gente sabe que aquela pessoa vai viver muitos anos, né? Então, hoje o cuidado paliativo não é mais para aquela pessoa que está na fase terminal, não, de maneira nenhuma. Hoje, por exemplo, um paciente com câncer de pulmão, que descobre que tem uma metástase. Hoje a gente consegue prolongar muito isso como doença crônica, tem pacientes que têm algumas mutações que vivem anos, mas desde o primeiro momento, ao descobrir que tem metástase, o cuidados paliativos já trabalha junto com a gente. Por quê? O remédio que ele toma, às vezes vai dar um pouquinho de náusea, às vezes vai dar sintomas. Então, se eu trabalhar junto, a aderência do paciente é outra, a qualidade de vida é outra. Então, hoje, desde o comecinho, cuidados paliativos está lá desde o diagnóstico. Legal. Interessante, né? A gente está vivendo aí, né, doutoras, essa pandemia, como a gente falou no começo aqui do programa, né? E essa pandemia tem restringido, né, muita coisa nas pessoas, né? Sair de casa, enfim, ter que ir ao médico e ao dentista, né? Principalmente no começo houve muito receio, né? Porque não se sabia como, né, cuidar, combater ou pelo menos se proteger, né, dessa Covid aí, né? Agora, doutora Cíntia, como a saúde bucal ela pode impactar na recuperação, no caso aí de um paciente, doutora? Contaminado, né? Então, a saúde bucal, eu acredito que é através da contaminação, porque a boca, ela é um lugar que abriga assim, uma quantidade muito grande de micro-organismos, né? E esses micro-organismos, assim, eles vivem lá de uma forma benéfica, né? Eles encontram na boca a condição, meio ambiente bom e favorável para que eles fiquem, né? Só que a partir do momento que acontece alguma alteração nesse meio ambiente, né, os micro-organismos seriam bactérias, fungos, vírus. Aí, a partir do momento que acontece alguma alteração, o que acontece? Eles podem causar doença na boca, né? Geralmente algum tipo de inflamação, alguma coisa. Essa inflamação, o que acontece? Esses mediadores, as toxinas, né, que são liberadas da inflamação de alguma doença na boca, elas entram na corrente sanguínea e a partir do momento que elas estão na corrente sanguínea, elas podem causar algumas alterações no corpo da pessoa, né, assim, na parte sistêmica da pessoa. E aí pode, por exemplo, potencializar uma resposta inflamatória do pulmão. O paciente que tem Covid, está acometido de Covid, o pulmão dessa pessoa tendo uma resposta inflamatória vai piorar o quadro da pessoa, certo? Então a recuperação dela vai ser diferente.
Uma outra forma também é de forma direta, por exemplo, um paciente que estiver entubado, né, as bactérias da boca, né, essas colônias de bactérias, elas podem vir direta para o pulmão e causar uma pneumonia, por exemplo, né? Então, ou agravar um quadro de uma pneumonia. Então, isso poderia estar agravando e comprometendo bastante a recuperação do paciente. Eu acredito que é por conta da Como é que você vai ter contaminação um mesmo. cuidado? Sim, doutor, mas aí como é que você vai ter um cuidado, como no caso, eu vou te chamar de você, não é senhora, eu falei ainda agora, né? Pelo amor de Deus, são super novas as doutoras, né? Você falou agora, exatamente na questão, né, da Covid, desse maldito vírus, pelo amor de Deus, viu? Maldito, porque eu estou com um caso, inclusive, né, dentro da família, com isso entubado agora. Isso é que eu, né, por isso que eu quero até saber melhor. Exato, mas infelizmente, né, esse vírus, né, essa Covid, essa doença é maldita, como eu falei mesmo, e não os cientistas ainda não chegaram, né, a descobrir realmente por que causa isso, por que tem toda, né, você pega a Covid, uma pessoa que tem comorbidade, muitas vezes não acontece nada, né, e outras que têm comorbidade, as que têm, aliás, têm comorbidade, muitas vezes não acontece, né, não ficam doentes assim, né, não morrem, e outras que são saudáveis acabam pegando a Covid e morrendo, como vocês viram aí, veem dos noticiários sempre, né? Agora, quanto ao tratamento, a condição de cuidar da boca, doutora Cíntia, a pessoa entubada, exatamente isso que eu queria entender, né? A gente queria entender. Como é que ela faz, então? Porque o entubado vai ficar, né, aí vários dias entubado, provavelmente, né? Eu queria entender melhor como é que se faz isso, como é que se cuida. Tá. O que acontece? Quando o paciente está entubado, ele está inconsciente, ele não tem condições de fazer a higienização, ele não vai conseguir fazer, né, a escovação. O que costuma se fazer? Fazer uma higienização com uma gaze, né? Você coloca clorexidina, que é um agente antimicrobiano, na gaze e passa na cavidade oral do paciente, né? Então, essa clorexidina vai agir porque ela tem esse poder de ser um antimicrobiano muito potente e também ela tem o poder de substantividade. O que quer dizer isso? Ela adere na superfície dos dentes ou da mucosa e vai liberando esse agente antimicrobiano por um bom tempo. Então, vai pelo menos minimizando a quantidade de bactérias, né, de micro-organismos ali. O problema é que a clorexidina, ela foi testada contra o vírus da Covid e ela não apresentou um resultado muito bom, né? Ela não é muito eficaz contra esse vírus. Ela combate outros tipos de bactérias, né? E os agentes que foram, assim, comprovadamente eficazes contra o vírus da Covid, eles não são muito indicados, então não foram nem muito divulgados, porque um causa alergia, outro pode ser tóxico, então a opção ainda está sendo a clorexidina nos hospitais. Mas é assim, através de limpar com uma gaze mesmo, que é o dentista que faz. Certo. Doutora Vivian, entre os princípios aí da medicina, né, integrativa, está aí o plano de tratamento, né, compartilhado, chamado plano de tratamento compartilhado, né, integrado entre todos os profissionais da saúde, não é isso? E também o paciente, né? De que forma isso pode ajudar a família, né, e o próprio paciente a lidar melhor aí, ter mais segurança, né, diante de um momento tão delicado, né, da saúde da pessoa, do paciente dele? Eu acho que o plano integrado, ele funciona como uma bússola, uma luz que vai se abrir ali para aquela família. E aí eu queria até citar, a odontologia também está muito integrada com a oncologia, né? A Cíntia sabe muito bem disso. Sempre antes de começar um tratamento oncológico, eu encaminho para um dentista. Para o quê? Para fazer uma limpeza da cavidade, ver se não tem nada para ser feito lá do ponto de vista odontológico, porque a gente sabe que durante um tratamento de câncer eu posso ter uma queda da imunidade e sim, ter periodontites, inflamações dentárias, que eu não vou poder parar o tratamento do câncer para cuidar disso de forma correta. Então, eu sempre encaminho o paciente antes
porque existe, né, um protocolo para começar essa quimio, eu vou ter que pedir para o convênio, ou se for no SUS, leva uns dias. Então, nesse meio tempo, eu encaminho o paciente para o dentista, né, para fazer essa orientação. Nesse meio tempo, quer dizer, nesse meio acontecimento. Porque, por exemplo, o paciente teve um diagnóstico de câncer. Encaminhar. Sim, porque ele teve um diagnóstico de câncer. Aí ele chega comigo, às vezes, com a biópsia ou até mesmo sem a biópsia. Às vezes o resultado está só no exame de imagem ainda na tomografia e a biópsia ainda não ficou pronta. Então, eu tenho esse tempo, porque aí ele vem, traz a biópsia, eu vejo o tipo de câncer que a pessoa tem, e aí, dependendo do tipo de câncer, é que eu vou escolher qual químico, qual imuno, vai depender do resultado da biópsia. Só que aí eu vou pedir o tratamento para o convênio ou para o SUS. Então, eu tenho mais ou menos uns 7 a 10 dias para ter esse tratamento na mão, para autorização. Exceto em casos de urgência, onde o paciente está internado no hospital. Mas aqui eu estou falando do fluxo de um paciente que chega no consultório. Então, nessa uma semana, 10 dias que eu tenho entre começar um tratamento, né, entre o diagnóstico e o começo de um tratamento, é o tempo que eu encaminho urgente para o dentista. Eu falo, fala para o dentista, manda uma cartinha, entra em contato, que é urgente. Precisa fazer uma força-tarefa para a gente fazer tudo o que tem que fazer em poucos dias para começar o tratamento. Aí eu queria até que a Cindy falasse um pouquinho, porque isso é muito importante, essa integração que a gente tem com a odontologia, muito. Quando a gente recebe um paciente que vai ser submetido a um tratamento de quimioterapia ou radioterapia, muda um pouco a nossa forma de ver o caso, né? Então, como eu estava dizendo, a boca é uma região muito contaminada, né? Ela fica, assim, somente atrás do intestino mesmo, né? Ela é uma região que abriga uma quantidade muito grande de micro-organismos, né? E assim... bactérias, tudo, nossa, sim, uma coisa impressionante, né? Então, o que fala, acontece? Né, que tem que ter o mínimo de cuidado com a boca, né? Pelo amor de Deus, porque realmente, acho que só perde mesmo... só na frente o intestino, né? Que você tem. Intestino, Então, o que acontece? Essas bactérias, elas numa situação normal, elas convivem bem, elas são até importantes para que o organismo funcione bem, elas fazem parte de uma série de coisas do funcionamento do organismo. Mas, a partir do momento que essas bactérias, elas sofrem, cai a imunidade do paciente, um paciente que vai ser submetido a uma quimioterapia, a imunidade dele vai ficar deficiente. Então, elas vão encontrar ali um ambiente propício para causar doença. Então, o paciente que numa situação normal teria um grau assim, de evolução da periodontite, né, fosse uma coisa mais controlada, ele vai disparar, a perda óssea vai ser muito maior, né? Então, a forma de avaliar esse paciente já é diferente, porque se ele tiver uma perda óssea já bem desenvolvida, uma forma severa, a gente já considera até a possibilidade de fazer a extração do dente, sabe? Ou senão, se está num estágio que ainda a gente pode manter, a gente vai deixar muito limpa, né? Vai fazer todo o processo de raspagem, se for no caso alguma cirurgia periodontal, alguma coisa para descontaminar e deixar bem e instruir muito a pessoa como ela vai fazer em casa para higienizar, para isso não voltar, né? Para não agudizar. Então, assim, como ela vai fazer para escovar, para passar fio dental, quantas vezes esse tipo de alimentação que vai ser prejudicial, né? E outra coisa também, que eu acho importante, quando o paciente fala que vai ser submetido à radioterapia nessa região de cabeça e pescoço. A gente sabe que a vascularização nessa região vai ser bem comprometida. Então, o paciente que estiver fazendo esse tratamento da radioterapia, a gente não vai conseguir, por exemplo, fazer uma extração do dente. Se der algum problema, uma complicação, a gente não vai conseguir extrair aquele dente porque ele não vai cicatrizar, né? Ele não vai ter sangue ali para que o processo cicatrize de uma forma normal. Então, vai ser um grande problema para o paciente. Então, se tem algum caso, um dente que está aberto, que precisa tratar canal, ou que está com um comprometimento muito grande, periodontal, uma perda óssea, uma inflamação, tudo isso a gente já considera, de repente, até a extração mesmo do dente, né? Porque eu fico imaginando o seguinte, doutoras. Imaginou uma pessoa em coma 1 ano, 2. Eu já vi casos de comas de 3 anos. Né? Como é que você faz, né, um tratamento
né? Então, Deitado, a única tudo forma, bem. a única Você está forma. em coma ali, você... Oi. A única forma, assim, seria, na realidade, fazer essa parte da limpeza, né, essa higienização. E uma coisa também, às vezes costuma aparecer algumas úlceras, né, Então você até tem em que fazer isso, desculpa, pacientes, doutora, tem que fazer isso constantemente, assim, sempre, essa limpeza, todo a pessoa em dia. A coma, por paciente exemplo. está Claro, em ela não coma está todo dia. entubada, como seria o caso, porque você tem entubado, você tem um determinado tempo para ser entubado, para ficar entubado. Aham. Depois disso, você não pode mais. Ou você, né, esturba, como fala, esturba, né, esturbar, né? Estubado. Ou porque você tem um determinado tempo, né, para ficar entubado, você não pode passar disso. Pra Em ficar. coma, não. Já tem casos aí de coma, não sei, acho que tem até de 10 anos, não sei. Mas eu já vi até de Sim. 3 anos em coma. Exato. Então, Né? mas Mas o aí é paciente que diferente, né? está. O paciente que está em coma, ele vai apresentar vários problemas também. Só o fato de ficar deitado, ele vai ter umas úlceras nas Exato. costas, então, Sim. assim, você vai ter que ter cuidados com limpeza do paciente, com a E com a boca movimentação, a vai ter mesma que coisa. Isso virá-lo, né? também, né? E com a boca também, vai precisar, É. tá sempre, vai, assim, ser a higienização mesmo, né? Agora, quando começa a aparecer algumas úlceras, algumas regiões assim, um pouquinho de necrosezinha, alguma afta, aí o laser tem sido muito eficaz, o laser de baixa Uhum. potência. Então a gente tem, e ele é fácil de manusear, né? Diferente de uma alta rotação, que você teria que estar no consultório para fazer, né, um ultrassom. O É. laser ele tem uma ação muito boa, ele é fácil de manusear, é pequeno, pode ser levado para o hospital e a aplicação dele tem apresentado resultados muito bons, assim, o tempo de cicatrização diminui, a sintomatologia dolorosa também melhora bem mais rápido, é uma coisa que a gente que estão usando bastante no hospital. Para mucosites de pacientes que fazem quimioterapia, ele apresenta um resultado muito legal também, porque a mucosite é uma coisa muito comum de acontecer, né, em paciente que faz quimioterapia. É. No caso, eu falei da pandemia, né, com a doutora Cíntia, doutora Vivian, no caso aí, com a pandemia, muito tem se falado, né, aí sobre a integração de diversas áreas da medicina, claro, né? Como a avaliação e o olhar para as diversas especialidades pode garantir o diagnóstico e um tratamento, vamos dizer assim, mais preciso, doutora? Eu acho que eu vou até pegar a frase que a Cíntia falou, que a gente tem que ver o ser humano como um todo, e não como um ser fragmentado. Quando a gente consegue ter um olhar integral, a gente consegue entender que o paciente não é um órgão, né? Que se aquele órgão está doente, eu preciso ter um olhar sobre o ser humano para eu ajudar a tratar aquela doença, mas eu tratar também a cabeça. Hoje, o que tá, o que foi mais assim, impactado nessa pandemia foi a questão psicológica das pessoas. A gente vê questão psicológica, insônia, ansiedade, aumento de peso, eu diria. As pessoas estão deixando de fazer exames de rotina e estão chegando nos consultórios com cânceres avançados por medo da Covid. Então, o impacto emocional dessa pandemia ele está sendo desastroso, né? Ele está destruindo, e a gente vê cada vez mais aumentarem esses índices alarmantes de depressão, de ansiedade, de insônia, de obesidade. E isso é um fator de risco diretamente relacionado, direta e indiretamente relacionado ao câncer. Então, hoje eu vejo, para eu tratar um paciente com câncer em meio a uma pandemia, eu tenho que tratar, eu tenho que ter esse olhar muito sobre o psicológico dele, ao mesmo tempo que eu tenho que adequar o tratamento por um momento de pandemia. Então, eu tenho que adequar um tratamento para que o tratamento seja eficaz, mas que o paciente venha menos ao centro de saúde, ao local onde ele recebe o tratamento. Eu tenho pacientes até mesmo que disseram para mim que foi mais fácil enfrentar o câncer do que enfrentar a Covid. Aí eu perguntei para essa paciente, mas por quê? E aí entra naquela pergunta que você me fez, né? Por que é importante o planejamento? Ela disse, doutora, porque para o câncer, vocês já têm um protocolo, para o câncer você me explicou tudo direitinho, o que eu tinha que fazer, me encaminhou para nutricionista, para psicólogo, me deu esse suporte que ajudou a mim e a minha família a entendermos melhor qual seria o caminho.
Mas ela falou, mas para o Covid é um teste. Eu fiquei lá 15 dias e eles testavam os medicamentos e eu não sabia exatamente o que se ia funcionar ou não. Então, cada dia que passava, ela falou, eu contava, a hora que eu cheguei no 10º dia, eu falei, e é agora que eu vou ser entubada. Então, a Covid, ela gera muito medo, porque existe um medo do desconhecido. E aí eu entro nessa história, quando a gente consegue colocar o paciente como centro do cuidado, explicar para ele quais são as etapas da jornada do tratamento do câncer, e colocar uma equipe multidisciplinar junto, a gente consegue que ele tenha uma visão ampla do cenário. A Covid ainda não nos permite ter essa visão ampla, porque a hora que a gente acha que a gente está um pouquinho mais tranquilo, vem a Delta, aí vem a terceira dose nas pessoas com mais de 50 anos, então a gente está ainda num ambiente muito instável. Então eu acho que o cuidado emocional nessa parte é o que a gente tem que estar mais atentos. Eu vou te dizer uma coisa para vocês dois, eu sou prova viva disso, tá? Eu infartei há um tempo atrás. Há uns 4, 5 meses atrás. Eu entreguei na mão de Deus, doutoras. Porque, claro, foi muito bem atendido, tudo, mas qual era o meu pensamento na cabeça? Não era nem o infarto, era eu pegar exatamente a Covid. Eu fiquei tão desesperado, eu estava consciente, claro, botei um stent, estou com um stent aqui porque eu estava com uma veia, com uma artéria entupida 100%, né? Parei com tudo, até de fumar, viu, doutora? Esquece, nunca mais. Maravilha. Mas era fumar. Graças a Deus, né? Parei. Depois de 45 anos, imagina, né? Parabéns. Mas o meu medo maior, doutoras... Oi? Parabéns, né? Tem que ter força de vontade para parar de fumar depois de 45 anos. Tem 6 meses, eu vou dizer assim, para vocês, tem 6 meses que eu tô limpo, graças a Deus. Que bom. Vou colocar um outro stent agora, daqui a um tempo, né? Porque eu tô com uma outra artéria que está com 80% obstruída. Mas, enfim, qual foi o meu medo? Foi exatamente esse, de pegar a Covid. Eu entrei tão desesperado no hospital, com medo disso, que eu não me preocupei nem se eu estava infartando, gente. Eu infartei, né? Teria que ter essa preocupação com o infarto, mas na minha cabeça vinha só o negócio de pegar a Covid. Falei, meu Deus, se eu pegar... Aí eu entreguei na mão de Deus. Ainda fiquei uma semana. Né? É uma insegurança, né? Você está entrando no hospital, você não sabe como vai evoluir aquilo. Você Exato, não sabe você não tem ideia. E de repente, eu imagino a situação... falou agora já tem a Delta, tem não sei o quê, tem mais não sei o quê. Você fala, meu Deus do céu. Eu imagino a situação de uma pessoa que seja contaminada pelo Covid e o médico chega dando a notícia que ela vai precisar ser entubada. Imagina você, como você vai se sentir se você achando que você nunca mais vai acordar, como vai evoluir isso, né? Então é uma coisa que mexe, não tem como não mexer com o psicológico da pessoa, né? Com o estado emocional. E aí, por isso é fundamental também um psicólogo, né? Quando a pessoa volta, porque foi um trauma muito grande, né? E aí que entra a medicina integrativa da doutora Vivian. Aí. Exatamente. Não é, doutora? É verdade. Porque afeta o teu psicológico muito mais do que qualquer outra coisa, gente. Imagina você infartando, eu infartando e entrando... E na minha cabeça eu só pensava na Covid. Porque não é só a Covid que mata, querida. Né? Não é só a Covid. Outras doenças também matam e estão matando aí. Só que está todo mundo tão focado nesse negócio do Covid, que esqueceram das outras doenças que matam. Né? O câncer está aí, tudo. Né? Aí você pensa, você fala, meu Deus, eu vou entrar no hospital, né, com pacientes com Covid, você não sabe como é que está a situação, qual a porcentagem de pessoas internadas na UTI, e você correndo esse risco, você fica com a cabeça tão louca que você pensa mais, né, em ser infectado por esse vírus maldito do que você entrou no hospital, como foi o meu caso, infartado. Né? Mas por isso que é importante a gente estar aqui, né, e falar para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que assim, não tem que deixar de ir no hospital em casos de urgência por medo da Covid, porque hoje em dia o que mais mata a população, doença cardiovascular, e a gente está falando de AVCs, a gente está falando de infartos, e em segundo lugar está o câncer. O câncer acho que logo vai até estar maior em incidência do que a doença cardiovascular.
Então, imagina se você não procura um hospital, você poderia ir a óbito em casa, né? Então, isso é muito grave. Então, gente, aqui eu faço um apelo. Teve sintomas de gravidade, dor no peito, sangramento, dor abdominal, febre, não deixem de ir ao hospital. Não deixem de ir ao hospital, porque, né, a gente não pode relativizar a gravidade de outras doenças em detrimento de um medo de um vírus desconhecido. Porque aquela situação atual sua, por exemplo, é uma situação real. E se você tivesse relativizado, pode ser que você não estivesse aqui hoje. Eu, na realidade, eu não senti isso que a senhora está falando. Que você está falando. Para com o negócio de senhora. Eu sentia um incômodo só. Mas não senti dor, não senti nada. Olha aí. Quando cheguei no hospital, eu estava infartando. Mas você mesmo, procurou o atendimento, né? Você fez aquilo que a gente precisa orientar as pessoas que fazem. Exato. Né? Mas porque tinham pessoas do lado que me ajudaram nisso. Senão, talvez eu não tivesse nem ido. Por quê? Porque eu não senti dor. Eu sentia um incômodo, como se eu tivesse tido... Vamos dizer assim, vou te dar um exemplo. Como se eu tivesse com gases, alguma coisa. Como se eu tivesse com refluxo, sabe? Era isso que eu sentia. Eu não senti dor. Em nenhum momento. Nem depois, nem quando eu cheguei lá no hospital. Nem nada. Nada. Por isso que eu achava estranho. Mas o meu pensamento era a Covid. Eu me ser infectado por... né? Pela Covid no hospital. Eu falei, meu Deus, e agora? Se eu não morrer disso, eu morro dessa outra coisa da Covid. Né? Então, essa medicina veio para que boa. Parabéns, sabe, por isso. Né? Por desenvolver esse tipo de acompanhamento. Né? É muito importante, porque o psicológico da pessoa vai à loucura, você pira. Né? Agora, no caso, eu até queria saber da doutora Cíntia, no caso dos pacientes internados, doutora, com a Covid, né? Esse acompanhamento do dentista, como é que ele é feito? Né, para evitar, no caso, aí, um agravamento? Como é que... O acompanhamento não tem muito como ser feito, a não ser através da higienização mesmo, né? Assim, quando ele está internado. Isso que eu queria saber, né? Se era só até... Aliás, a minha pergunta seria outra. Seria só mesmo através da higienização? Não tem outra maneira? Em ambiente hospitalar é muito difícil, né? Em ambiente hospitalar a gente não consegue... Você não tem uma caneta de alta rotação. Mas você vai fazer um canal também, né? Um tratamento de canal, agulhado, tudo não tem como. Não. Então se limita muito à parte de higienização e observação também. De repente, se estiver acontecendo alguma inflamação mais grave, né? Um abscesso que pode acontecer, aí talvez... juntamente com o médico, estudar o caso de uma drenagem. Aliás, até para saber disso, quais são as doenças que... até para saber disso, doutora, quais são as doenças que podem começar na boca e impactar aí o paciente, né? Fazer mal para o paciente. Quais são os tipos de doenças assim, que podem começar na boca? Eu acredito que sim. Pode falar, Cíntia, depois eu complemento, pode falar. Tá. Eu acredito que, assim, as doenças mais inflamatórias, né, seriam a gengivite, né, que começa ali nessa região da gengiva, né, que ela vai ser caracterizada, assim, por uma inflamação da gengiva, então ela vai ter os sintomas da inflamação, ela vai ficar um pouquinho inchada, né, aquele edema, ela vai ficar vermelha, vai ter uma sintomatologia um pouquinho dolorida, né, e essa gengivite, sim, em alguns casos ela pode evoluir para periodontite, né? E aí a periodontite que é onde acontece essa perda do osso, do ligamento, né? Que vai fazer é uma doença, ela é crônica, mas ela pode sofrer alguns períodos de agudização, a periodontite. E aí o que acontece? Os dentes com o tempo, eles vão perdendo esse tecido de suporte e vão ficando moles. Né? E tem dente que sai na mão, assim, sabe? Mas isso é um processo de contaminação mesmo, né? A resposta inflamatória a essas bactérias, esses micro-organismos, que vai acontecendo e aí vai destruindo o osso de suporte do dente e ele vai ficando com mobilidade, né? Fizeram uma pesquisa, estou lembrando agora, no final do ano passado, relacionando os pacientes que têm COVID, que têm periodontite, no estágio severo, no estágio já avançado da doença, né, da periodontite, já perdeu bastante osso, já teve bastante inflamação. Esses pacientes eles pegaram COVID,
eles têm 3 vezes mais chances de desenvolver a doença, né, do Covid de uma forma mais grave, né, de ser internado, de ser entubado, né, ficar numa UTI, do que um paciente que não tem periodontite. Então, foi um trabalho bem interessante que eu achei, assim, porque essas bactérias da boca, elas estão sendo encontradas, existe até uma medicina periodontal, que tem sido bastante falada, né? Que estão sendo encontradas essas bactérias no coração, está sendo relacionado com doenças pulmonares, doenças cardíacas, com crianças com baixo peso ao nascer, né? Então, assim, essas bactérias da boca, elas causam problemas. Então, a gente tem que estar bem, bem atenta mesmo, porque a boca não é uma parte separada do corpo, né? Ela faz parte do corpo. Então, as bactérias estão na corrente sanguínea, estão na saliva, os produtos que elas fazem, né, as toxinas liberadas por elas, do metabolismo delas, também entram para a corrente sanguínea e causam uma série de problemas, né. Acredito que seriam mais essas doenças mesmo, né. Em casos de... elas podem causar abscessos também na boca. Pode falar. Do ponto de vista sistêmico, quer complementar né? Alguma coisa? Sim, exatamente isso. Elas começam na boca, como a Cintia falou muito bem, e elas podem atingir a corrente sanguínea, porque a boca, a gente tem muitos vasos sanguíneos, então o paciente pode vir a começar com uma doença na boca e ter uma doença chamada endocardite infecciosa, causada por bactérias vindas da boca. E essa bactéria entra na corrente sanguínea e pode se instalar no coração, nas válvulas cardíacas. Por isso que é tão importante, às vezes a gente interna pacientes oncológicos que estão fazendo quimioterapia com suspeita de endocardite infecciosa, exatamente por isso. Então, por isso que é tão importante essa integração entre a oncologia e a odontologia, dessa orientação do paciente com a higiene correta da boca, com os produtos corretos para a quimioterapia, que o paciente pode usar, né, com o cuidado da mucosite correto, que a doutora Cíntia citou, com o laser, porque se eu tenho lesão na boca, a bactéria vai lá e ela pode atingir a corrente sanguínea, né, e uma infecção da boca me causar uma infecção sistêmica, que é a endocardite infecciosa. Existe até um protocolo de antibióticos, né, antes de realizar um tratamento odontológico, né? Às vezes a gente precisa entrar com antibiótico para prevenir a endocardite, né? Alguns casos de periodontite com pacientes que têm algum comprometimento, eu até faço um tratamento com laser, mas não no sentido de cicatrização, no sentido dele antimicrobiano mesmo, né? De combater as bactérias, dar uma diminuída naquela flora para a gente poder entrar com o tratamento, porque senão a chance de disseminar aquelas bactérias para o restante do corpo é muito grande. Então, até antes de começar o tratamento, a gente tem que pensar. A gente está chegando já quase ao final do programa, né? Eu queria até saber aqui da doutora Vivian, uma última pergunta. De que modo, doutora, a pandemia ajudou a reforçar a necessidade da parceria, né, entre médico e paciente? Pode deixar aí um legado positivo nesse quesito, doutora? Com a pandemia, nós médicos fomos na verdade, área de frente, né? E a gente teve que deixar o medo de lado, porque a gente trabalha com vidas, então a gente teve que se proteger, sair à luta e dar força para aquelas pessoas que não podiam parar os seus tratamentos, dar força para aquelas pessoas que se parassem um tratamento, poderiam ter a progressão do câncer. Então, quando a gente... E muito mais do que na minha área, as pessoas que estavam na linha de frente nos hospitais. Então, a gente teve que tirar um pouco o nosso ego de lado, o nosso egocentrismo, e trabalhar com... perder um pouco esse medo do desconhecido, obviamente, usando todos os aparatos aí para nossa proteção, e ser cada vez mais presente na vida do paciente e dizendo para ele, olha, vamos lá, porque você não pode parar o tratamento do câncer, porque se você parar agora, pode progredir, você pode perder a vida. Então, a gente teve que estudar essas questões de comunicação não violenta,
contar com os nossos terapeutas, psicólogos. Então, a gente teve que ser muito mais aí um pai, uma mãe, para o paciente não desistir, né? Porque a gente aqui teve que lutar com um inimigo invisível, que era o vírus, que a gente não sabe exatamente ainda, não conhece ainda o comportamento dele, mas a gente conhece muito bem o comportamento do câncer, que se a gente para, ele avança. Então, a gente teve que realmente usar da comunicação não violenta, da empatia, da compaixão para continuar tratando o paciente. Então, a relação médico-paciente, ela se fortaleceu, do meu ponto de vista. Doutora Cíntia. Aqui no consultório aconteceu uma coisa estranha, assim, porque os pacientes começaram a vir mais, sabe? Eles procuravam, alguns... Não, eu mandei mensagem para os pacientes, né, dizendo que já estaria atendendo normalmente com todos os cuidados, né? E a minha área é uma área, assim, muito complexa, porque quando você está mexendo diretamente ali na saliva, né, que abriga vírus, tudo, e forma um aerosol ali, né? Então, a chance de contaminação é muito grande por conta dessa coisa da saliva, né? E alguns pacientes ficaram com medo e se recusaram, né? Falaram que preferiam esperar, e eu respeitei. Mas a grande maioria veio e continuou o tratamento e fomos mudando alguns cuidados, né? Que precisavam ser mudados, mas assim, a gente sempre teve aqui no consultório esse cuidado com a asepsia, né? Porque a boca é aquilo que a gente falou, né? É muito contaminado. Então, cuidados a gente sempre teve que ter. Alguma coisa a gente implementou, alterou. E eu acho que, como pessoa, assim, a relação fortaleceu. Não só entre dentista e médico, sabe? Com a área da saúde. Teve um fortalecimento da relação das pessoas que não são da área da saúde com a gente. Porque viram que... Não estou dizendo uma questão de dependência, mas viram que a gente está lá para ajudar, sabe? Viram todo o noticiário das pessoas dessa linha de frente que estavam lá, sabe? Prontas, enfermeiros, médicos, dentistas, fisioterapeutas, todo mundo estava ali pronto para ajudar, né? E isso foi, eu acho que criou um vínculo muito grande de respeito pela nossa profissão, assim. Acho que nós acabamos sendo mais valorizadas. Que bom, né? Olha, gente, eu, por mim, ficaria mais uma hora aqui batendo papo, conversando sobre isso, que vocês são, além de simpáticas, são inteligentíssimas, né? Cada uma na sua profissão, mas são muito inteligentes e chegaram aqui, deram um recado, né, explicaram muito bem ao nosso telespectador, né, sobre esse assunto, esse tema que a gente está conversando hoje aqui. Eu queria agradecer, portanto, a presença da doutora Vivian Koski, oncologista, e da doutora Cíntia Petrillo. Acertei, doutora? Sim, tá certo, Petrillo. Que é especialista em periodontia e ortodontia. Gente, obrigado pela participação de vocês, né? Espero encontrá-las numa próxima aí, quem sabe a gente marque aí um outro programa para a gente continuar esse papo, ok? Ou falando de outros assuntos, né, referentes aí à medicina. Obrigado pela participação das duas. Agradeço também bastante o convite. Espero que tenha ajudado, né? Tenha elucidado algumas coisas ótimo. Aí para as pessoas. Eu agradeço o convite também. Eu vou mostrar pela última vez o livro Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. Quem tiver a oportunidade de ler vai ser muito ajudado por essa leitura. E eu agradeço estar aqui e é isso. Gratidão por estar aqui. Até a próxima. Tá bom. Obrigado, doutora Vivian. Até a próxima. Obrigado pela participação também da doutora Cíntia Petrillo. Pois é, pessoal. Chegamos ao fim aí de mais um programa Ideias e Debate. Eu conversei aí com a doutora Vivian Koski, oncologista, e a doutora Cíntia Petrillo, especialista em periodontia e ortodontia. Eu espero vocês, então, no nosso próximo programa. Até lá.